Olá, seja bem-vindo ao Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet. Agora você assistirá a palestra Xamanismo Interior, o caminho da consciência crística com Irineu de Liberali. Ele é psicólogo tradicional com formação em psicodrama, Jung, PNL e regressão de memórias a vivências passadas. Terapeuta xamã, onde realiza atendimentos de harmonização dos corpos sutis e equilíbrio dos chakras. Lembre-se, papel e caneta na mão, tablet ou celular para fazer suas anotações e aproveite também e se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe o link deste vídeo com seus amigos. Esta é uma das formas de você apoiar positivamente este projeto. Fique agora com a fala inspiradora de Irineu de Liberali, que as melhores energias cheguem até você. Xamãs Connect, primeiro congresso internacional de xamanismo na internet. Arrou, Metacuye Oiasim, por todas as nossas relações. Senti munhã, senti munhã, ei na coruna, ei na o, ei na coruna, ei na o. Eu sou Irineu de Liberali, brasileiro paulistano. Atualmente estou com 65 anos hoje, no dia da gravação dessa entrevista. Vivi uma história de trabalhar no mundo da publicidade, no glamouroso mundo da publicidade durante 25 anos. E um dia eu recebi um chamado para estudar psicologia. Consegui fazer a faculdade com muita dificuldade, não pelo pagamento da mensalidade, que não era barata, mas dava. Eu ganhava o suficiente, era ter tempo para fazer a faculdade. O meu trabalho me exigia. Às vezes eu estava no trabalho às 8 horas da noite, 8h15 da noite, e eu tinha uma prova que já tinha começado às 19 horas. Foi 5 anos assim. Consegui mudar, fazer a mudança. Então eu tive 2 mudanças significativas na minha vida, do Irineu de Liberali. O Irineu publicitário, que trabalhou 25 anos, depois se transformou no Irineu psicólogo, para depois se transformar no Irineu psicólogo e xamã. Então é um caminho, e a partir do momento que eu comecei essa trajetória no mundo da psicologia, e depois quando apareceu o caminho vermelho na minha vida, e eu fui fazendo conexões, eu fui tendo um entendimento que quando eu tinha 18 anos, eu tive um sonho fantástico na minha vida, foi o sonho mais incrível que eu poderia ter, duvido que terei outro igual, sem nenhuma noção de espiritualidade, de hierarquias espirituais. Eu sonhei com o Mestre Jesus, ele apareceu no sonho para mim, e foi tão impactante aquilo, que eu acordei chorando de emoção, e esse sonho foi no dia 20 para 21 de outubro de 1967. 2 meses depois eu comecei o meu caminho espiritual e não parei mais. Então, quando o xamanismo foi entrar na minha vida, também foi impactante, e a junção que eu fiz a partir de tudo isso foi me dando este entendimento que eu chamo consciência crística, que é que nós procuramos fazer no curso Resgatando o Xamã Interior. Eu fui estudar xamanismo numa escola aqui em São Paulo chamada KVT, e digo isso para todo mundo, eu sou extremamente grato aos 2 mestres, o Sérgio e a Valquíria, e aos colegas, que eu aprendi muita coisa no KVT. E o KVT, de fato, para mim foi uma escada muito importante, porque aquilo que eu aprendi no KVT veio me abrir uma escola e uma outra dimensão de consciência daquilo que seria ancorado na minha vida, mas que se não fosse o KVT,
eu não teria essa possibilidade. Então, o KVT foi uma escola que me abriu o caminho dessa consciência. E é por isso que eu sou eternamente grato. A partir daí começaram outras tantas coisas, outros mestres de tão grande importância quanto o Sérgio Valquíria, que apareceram na minha vida e colaboraram com o conhecimento. Então, o caminho da consciência crística, que é aquilo que nós procuramos trazer nos cursos que nós fazemos na Aldeia Rosa Dourada, nada mais é do que a união entre a luz original da criação e a sombra que fazem parte, que faz parte dos nossos processos de desenvolvimento e amadurecimento. A união da sombra e a luz é o caminho da consciência crística. Então é a luz original e a sombra da experiência. E eu vou juntar as duas, pegar a sombra, ser acolhida pela minha luz, para que haja um entendimento. Isso é o trabalho da aldeia, esse é o trabalho do curso, Resgatando o Xamã Interior, onde você aprende a fazer essa conexão, acolher o teu lado sombra, para que você, nesse lado sombra, você entenda, você também tem sombra, que você também tem luz. E se você fica no centro desse caminho, olhando os 7 chakras, como fala o mestre Jiaoku, que é o centro do coração, você está 3 chakras para cima, 3 chakras para baixo, esse é também o caminho meio. Esse é o caminho da consciência crística. Então, foi esse caminho que eu, de repente, em um determinado momento, apareceu na minha vida e, como eu contei em vários lugares, vários depoimentos, rapidamente, um dia fazendo um trabalho de regressão de memória, porque eu tenho essa formação de regressão de memória, um curso de 2 anos que eu estudei. Me aparece um índio aqui do meu lado direito e ele vem com um chacoalho na mão, todo emperequitado, cheio de coisas que eu não sabia o que era, finalidade, etc. Penas, colares, né? Brincos e tal. E ele pega um chacoalho e ele me dá, eu chamava de chacoalho, não sabia que chamava maraca. Ele me dá o chacoalho e fala assim, pega. E eu peguei aquilo assustado, porque eu não imaginava ter uma visão espiritual. Aí ele fala, chacoalha. Eu começo a chacoalhar, eu até esqueci quase o paciente que está fazendo regressão e pensava na minha cabeça, meu Deus, se esse homem abre os olhos, o que ele vai pensar? E eu lá, e o índio, chacoalha, com mais força. E eu lá, né, chacoalhando, ele com mais força. Aí eu comecei, que se dane, eu vou chacoalhar com mais força. Enquanto eu chacoalhar com mais força, veio uma floresta em minha direção. Esse paciente está deitado numa maca, eu estava de pé. Essa floresta veio uma energia, começou a sair uma energia verde, amarelada, e entrava no coração e no plexo solar do paciente. E eu, mais assustado ainda, primeiro com o índio, depois com aquilo que eu tinha visto, né? Que eu tinha visto uma vez um índio de perto, né? Acho que foi Praça da República, alguma coisa assim, né? Eu falei, que é isso? E o índio falou assim, xamanismo. Eu falei, né? E ele falou, vai estudar. Foi nisso que eu encontrei o Sérgio, a Valquíria da KVT e fui fazer os meus primeiros caminhos do xamanismo. E a partir daí um mundo novo, especial começou a surgir na minha vida e eu fui entendendo o que é o caminho do xamanismo. É um caminho de resgate e cura com a Mãe Terra, a querida Pachamama. Mas também é um caminho que te abre dimensões do universo a qual você pode transitar por elas com harmonia, com amorosidade e com paz. Praticar o xamanismo, ser um xamã, é uma coisa, uma bênção e uma graça divina especial que é dado àqueles que já têm um processo de ancestralidade e traz hoje alguma coisa para continuar o seu caminho de cura. Ninguém se torna xamã hoje. O xamã aparece àquelas pessoas que já viveram experiências das 7, 8, 9 tendências xamânicas, né? Porque não tem só o xamã do povo vermelho, tem o xamã dos negros, tem o xamã siberiano da Península de Altai, tem o xamã cigano, tem o xamã tibetano, tem o xamã druídico, né? Então, são vários caminhos do xamanismo. Eu sou xamã do povo vermelho.
e me orgulho de ser um xamã, um aprendiz do xamanismo do povo vermelho, porque cada vez que eu estou com uma tribo, como volta e meia nós estamos com os Fucaxós, Cariris Chocós, eles são verdadeiros mestres. Aqueles anciões, aquelas pessoas da minha idade, às vezes até um pouco mais ou um pouco menos, que talvez não puderam estudar, não foram a uma faculdade. Falam até a nossa língua, às vezes com algumas incorreções. Eu mesmo falo também, eles falam muito mais com incorreções, só que eles falam a sabedoria do coração. E eles estão no caminho da consciência crística, sem nunca ter ido em nenhuma escola. Eu precisei fazer uma faculdade, fazer 23 anos de psicoterapia para estar um pouquinho melhor. E eu encontro pessoas que não fizeram nada disso e já estão inseridas nesse caminho. Então, xamãs, ser xamã, é um caminho maravilhoso de cura pessoal, que eu estou precisando ficar atento a cada momento para encontrar a minha cura e nesta minha cura trazer o sagrado divino que está em todo lugar que nos envolve. O xamã entende que a pedra é uma irmã, o grão da areia é uma irmã, qualquer animal é um irmão, qualquer planta é o povo planta, é uma irmã também. Tudo aquilo é sincronizado no todo, porque somos todos uns na mesma essência divina do grande espírito. Esse é o processo do xamã. Algumas pessoas às vezes me perguntam, me procuram aqui no consultório, às vezes como psicólogo, às vezes como xamã. Essa aqui é a sala de psicoterapia. Eu tenho uma outra sala que eu pratico xamanismo. E são pessoas às vezes que têm histórias de depressão, histórias de dores emocionais que não conseguem ficar bem com hoje, o que é a realidade. Então, primeiramente, definindo de uma maneira bem simples a depressão, naquilo que eu aprendi. Não vou usar nada técnico da psicologia. Eu vou usar o aprendizado do psicólogo e do xamã. Depressão é um estado de uma dor profunda, de uma tristeza profunda, de uma apatia profunda, de algo que eu perdi e não sei dizer o que é. Então eu estou neste momento, hoje presente, com uma sensação de luto e de perda, e eu não consigo lidar com essa sensação, porque ela é como se fosse destruidora do meu potencial de vida. Eu não encontro graça, não encontro prazer, eu não encontro esperança, porque tem um momento meu que disparou um gatilho recentemente. Esse gatilho que disparou pode ter sido uma perda de um amor, a perda de um emprego, um ente querido que saiu da minha vida, alguma coisa, uma perda de status às vezes, né? Mas há uma história nos nossos arquivos. São memórias chamadas extracerebrais, memórias que eu trago de um tempo anterior a esta vida. E este fato que ocorreu agora apenas trouxe à mente a lembrança desse arquivo. E esse arquivo encosta na gente como se fosse algo que incorporasse, e eu passo a viver hoje uma história de uma vida anterior e que eu não tenho acesso. Os trabalhos de regressão de memória e principalmente os trabalhos xamânicos, quando você abre uma roda de cura pessoal com uma pessoa que está em depressão, você consegue localizar e ajudar a pessoa a ver que essa história dessa dor não é desse momento. E se você consegue ajudar um paciente em depressão a sentir quando esse arquivo, que é um pedaço do corpo emocional, chega agora para tentar tomar conta, e a pessoa percebe, a pessoa começa a rapidamente curar a depressão. Porque é um momento de uma outra consciência. O querido mestre El Moria e o mestre Saint Germain também falam. Os seres humanos são seres multifacetados. Eu tenho a minha personalidade de hoje. Eu, Irineu, ou Samuel, que está aqui, nós somos duas personalidades. Eu vou falar do Irineu. O Irineu é 10% daquilo que ele manifesta. Segundo o que a gente aprende com o plano espiritual, 90% são as outras consciências dessa memória chamada extracerebral. Nesta memória existem muitos pedaços que precisam ser curados. A depressão é um deles, o apego é outro, a raiva, a mágoa, a rigidez, a intolerância, o orgulho, a vaidade, são tantos os pedaços da cura minha e sua que está nos ouvindo, nos assistindo nesse momento.
Então, a depressão é um desses pedaços. Como, de repente, o orgulho, né? Como, de repente, pessoas que são extremamente apegadas, os medos que as pessoas trazem aqui no trabalho xamânico do psicólogo são muito grandes, são todas elas ligadas a experiências que estão no passado. Então, quando eu faço uma roda de cura pessoal, eu tenho no xamanismo a possibilidade muito grande de ajudar uma pessoa a separar aquele momento passado do momento presente. E toda pessoa depressiva está presa no passado, como a ansiedade está presa no futuro. Falaremos daqui a pouco da ansiedade. E essa pessoa que está presa no passado, se você atrás para agora, para este momento, a pessoa sai da depressão. A depressão nada mais é do que ficar preso num passado que não existe mais, mas que eu trago a lembrança, que eu trago ele a este momento. Então, quando nós realizamos os cursos, os trabalhos xamânicos, os rituais sagrados da ayahuasca que nós fazemos também, todo o empenho que a gente tem na orientação que a gente dá e que outros colegas da aldeia dão também, eu não sou o único da aldeia, eu apenas fui o que iniciei, né? Eu comprei a bola, né? Eu comprei a bola, mas todo mundo joga essa bola, né? O futebol existe, não dá para jogar sozinho, né? O que a gente mais orienta, em qualquer trabalho que a gente faz, saia da mente e fica no coração. A mente humana traz as conexões, né? O nosso corpo emocional, que se manifesta aqui na minha mente, ele traz as conexões com todos esses 90% desse arquivo que está aí. E quando eu fico no meu coração, que se manifesta a partícula divina do Deus Criador, eu encontro paz, porque no coração, dentro dos 7 corpos que a psicologia transpessoal fala, no coração se movimenta o corpo do eu superior ao corpo crístico, também chamado por alguns de supraconsciente. Não é na mente, é no coração. A essência do divino em nós está no coração. Se eu fico na mente e eu tenho um arquivo avariado que está aí me perturbando, se eu continuar na mente, eu vou continuar preso a esse arquivo e ele vai continuar dominando a minha vida. Então, buscar o caminho da consciência crística para qualquer ser que tenha no planeta, entendendo, conhecendo ou não conhecendo o xamanismo, não tem nada a ver, porque o xamanismo não é o único caminho que pode te levar. Tantos outros caminhos. Um yogi pode conseguir isso também. O que o yogi faz? Ele se centra. E o se centrar, eu me centrar, é ficar em contato com a minha essência. Aí eu vou abrindo a porta e vou falando para a mente se calar. Porque observe você, meu amigo, minha amiga que está assistindo esse vídeo. Quantas queixas tem na tua mente? Observa. Olha o dia de hoje que você viveu. Quantas queixas você viveu no dia de hoje? Quantas coisas ficam reclamando dentro da sua cabeça que isso não está certo, que isso é injusto, onde já se viu? Observe que tem uma vozinha que fica o tempo inteiro dialogando, reclamando de alguém, da vida, de Deus, do universo, daquela pessoa que não me ama, do outro que não me liga, daquele que não me emprestou dinheiro, daquele que está me cobrando uma dívida, daquela pessoa que não correspondeu às minhas necessidades. Tudo isso são esses arquivos. Tudo isso são essas memórias múltiplas de outros momentos que eu trago e que se manifestam tudo na minha mente. E esta mente, quando aparece, ela não me traz paz, porque ela desenvolve um caminho do vício, os vícios comportamentais. Para que eu saia disso tudo, eu tenho um divino coração, onde o Cristo pessoal, que é o nosso 5º corpo, e também o Cristo cósmico divino, que foi chamado Jesus de Nazaré, se manifesta. Porque nós que praticamos na aldeia Rosa Dourada os trabalhos xamânicos, nós temos a felicidade, a alegria e o prazer de sempre nesses trabalhos da aldeia, este ser amoroso, divino, chamado Jesus, se apresentar. No início ele se apresentava só para mim. Eu era o único, eu falava, será possível que eu estou alucinando? Só eu vejo Jesus, ninguém mais vê? Agora eu quase não vejo mais Jesus.
são os outros que vêm. Eu sei da presença dele, eu sinto a energia dele. Não como antes, porque antes eu precisava acreditar. Hoje eu acredito. Aonde eu for, ele está junto, porque ele prometeu que quem se ligar em seu nome, ele ligaria ao Pai. E nós estamos ligados pelos laços do coração a esse ser, que é, segundo um livro fantástico que eu recomendo quem puder ler, o livro de Urântia. Ele é o Deus Criador do nosso universo, o universo de Nébadon. Há 7 super-universos. A coisa é muito grande. O nosso universo, o nosso super-universo, que tem 1000 universos, um dos nossos universos, desses super-universos, é o universo de Nébadon. E é onde Jesus reina absoluto como um filho criador. A Terra, segundo dizem nesse livro, é o 606º, é o planeta número 606. Então, ele é o Deus Criador. E ele veio viver uma experiência na Terra. E se apaixonou tanto pela experiência terrena, que é a mais difícil que tem no universo, que ele nunca mais saiu de sintonia amorosa de ajudar essa população terrena a conquistar a sua eternidade. Esse é o trabalho deste mestre querido, porque ele sabe que em algum momento nós fomos perdendo o nosso sagrado. A partir da rebelião de Lúcifer, que se deu há 300 mil anos atrás, é uma história muito comprida, complicada, né? Que eu não sei se tem nada a ver com o xamanismo, mas como nós estamos falando aqui de consciência crística e xamanismo, né? Há 300 mil anos atrás houve uma rebelião chamada Rebelião de Lúcifer, onde um grande, é como se fosse Lúcifer, desse universo que Jesus dirige. Lúcifer é como se fosse um primeiro-ministro. Ele era um ser que ajudava na administração. E ele criou uma sistemática que é muito complicada para explicar, que fez com que vários seres, anjos e arcanjos e outros seres de hierarquias superiores, se rebelassem contra essa consciência. E foi nesse momento que a luz foi começando a sair fora e nós começamos a perder o contato com o sagrado. O que é o sagrado de cada um de nós? O sagrado é o que Jesus veio, ao viver aqui entre nós, resgatar. A consciência do Deus em nós. E Jesus falava o tempo inteiro, se você prestar atenção, em fazer a vontade do meu Pai que está no céu. O problema meu, seu, de toda a humanidade é que nós tentamos fazer a vontade do ego. E a vontade do ego, que é uma experiência incrível, valorosa, importante, mas ela é uma vontade humana. Se eu quero resgatar a minha consciência divina, o meu sagrado, eu preciso entender que a vontade de Deus é que tem que imperar. Eu tenho no livre-arbítrio que esse Senhor, Criador da vida, dá, a oportunidade de eu transgredir, de eu criar novas realidades, de eu tentar buscar caminhos através da experiência. Só que no topo da pirâmide da hierarquia divina, que eu estou aqui em algum lugar e eu vou ascendendo até subir até ela, só quando eu fizer a vontade do Deus, não mais a minha, depois de toda a experiência que eu tenho direito de viver. Você que está me ouvindo, assistindo, você fala, mas eu tenho meus sonhos ideais. Continue com os seus sonhos ideais. Eles não estão errados. Mas se você quer entrar na harmonia e conquistar a tua eternidade, é só o dia que o teu sonho e o teu ideal for o mesmo do divino. Enquanto não for do divino, você vai fazer o que você quiser. Esse divino te dá a oportunidade de você escolher, isso chama-se livre-arbítrio. E livre-arbítrio está certo para quem está na nossa dimensão. Mas nós estamos falando de uma consciência divina e sagrada. Se você quer estar na consciência divina e sagrada, a vontade do grande Espírito tem que estar presente no teu coração. Se não tiver, você não chegará nisso. Porque a partir do momento que nós saímos então dessa consciência sagrada e divina, para viver as nossas experiências, muitos processos começaram a ocorrer com o ser humano. Nós, no início, vivíamos na harmonia, mas um dia eu agredi alguém me agrediu, eu revidei. E aí chegou no momento, eu como ser humano, numa história ancestral nossa, eu acabei matando.
Aí quando eu acabei matando, eu precisei reencarnar, porque antes não tinha reencarnação. É todo um processo muito delicado, talvez o tempo não dê aqui para falar. Mas isso foi gerando culpa, medo, insegurança e ansiedade. Uma das coisas grandes também das dores humanas são as ansiedades. E a ansiedade é uma escadinha de 4 degraus. 4 degraus. A ansiedade está baseada em algo que eu sinto que me deixa intranquilo, porque eu estou preocupado com alguma coisa do futuro. Pode ser daqui 1 minuto o futuro, pode ser um dia, uma semana, pode ser daqui 20 vidas, não importa. A ansiedade está eu não estar focado em mim, estando sabendo viver comigo agora, porque tem algo, um pedaço meu, preocupado com alguma coisa futura. Então eu não estou no hoje. A depressão faz com que eu fique no passado. Preso a um passado, eu também não estou no hoje. E a ansiedade me leva para um futuro, eu também não estou no hoje. A estrutura da ansiedade se manifesta porque eu estou ansioso, porque eu estou inseguro. Eu estou inseguro porque eu estou com medo. E normalmente, naquele livro, Um Curso em Milagres, o Mestre Jesus explica fantasticamente. Eu estou com medo porque eu tenho culpa e não me libertei dela. Então eu preciso trabalhar a minha culpa para tirar o meu medo, que vai tirar a minha insegurança e que eu não tenho ansiedade mais. Então é um caminho que o caminho xamânico ajuda também. A psicoterapia ajuda também. Então nós temos possibilidades de realizar coisas fantásticas com a união desse processo do conhecimento que a psicologia tem, a psicologia tradicional, a psicologia esotérica, que eu também participo e aprendi um pouquinho, que está ligado ao processo do entendimento dos 7 raios. Nós temos 7 raios divinos. 7 raios divinos. O primeiro raio é o poder e a vontade de Deus, que é o raio azul, dirigido hoje pelo Mestre Moria. O segundo raio é o raio dourado, que é do amor-sabedoria, dirigido hoje pelo Mestre Confúcio. O terceiro raio é do amor incondicional e da inteligência ativa, que é o raio rosa, que é dirigida pela Mestra Rovena. O quarto raio é o raio branco, é o raio da pureza e da ascensão, que é dirigida hoje pelo Mestre Serapis Bey. O quinto raio é o raio verde, da cura e da verdade, dirigido pelo Mestre Hilarion. Sim, Mestre Hilarion, aquele que foi o apóstolo Paulo, nesse estado e cidade de São Paulo que eu vivo, é o mesmo ser. O sexto raio é o raio rubi dourado, é o raio da amorosidade, é o raio da devoção, é o raio da missão, dirigido, é rubi dourado, pela Mestra Nada. E o sétimo raio, que é o raio que impera neste momento do 3º milênio, é o raio violeta da libertação e transmutação, que é dirigido pelo Mestre Saint Germain. Cada raio desse tem um atributo. Cada um de nós viventes aqui na Terra estamos ligados a um raio de origem. Então eu tenho um raio de origem, para você entender. O meu raio de origem, ele é o raio rubi dourado. O rubi dourado era o raio que Jesus, quando desceu aqui em nascer, ele estava participando desse raio. Ele é um raio de um trabalho devocional, um trabalho de missão. Todas as minhas encarnações, eu escolhi por algum motivo que eu não sei, este raio. Você pode ter escolhido um dos outros 6 ou mesmo. E tem o raio de missão. O raio de missão é o raio dourado. Então eu tenho esses 2 raios na minha vida. O raio dourado vai me dar a estrutura que o segundo raio é amor, sabedoria. Então eu preciso que o universo me dê amor, sabedoria, que é a energia do raio dourado, para que eu cumpra a minha missão. Isso é um conhecimento da psicologia esotérica que, infelizmente, ainda não chegou à maioria dos colegas de profissão. O dia que isso chegar, que é uma obra de Alice Bailey, que eu pude aprender muito isso com a Vera Godoy, que me ajudou muito no momento que nós estudamos e trabalhamos juntos, eu fui aluno dela, isso me trouxe muitos conhecimentos que eu não os esqueci e eles estão vivos até hoje comigo. Então, o ser humano é uma caixinha divina de surpresas maravilhosa. Nós temos uma consciência crística para aprender a endireitar, harmonizar,
a colocar na sintonia, na frequência do coração, porque a frequência do coração é a frequência do próprio universo. E temos um lado de ego, que são vários arquivos aí que precisam ser direcionados, redimensionados e acolhidos. E no xamanismo nós temos instrumentos fantásticos. Um pequeno cachimbo, meu cachimbo não está aqui agora, está em algum lugar da sala, né? Um cachimbo que você usa, um cachimbo... Oh, me presta esse cachimbo aqui. Esse aqui é um cachimbo xamânico. Você coloca um pouquinho de fumo, você pita. Você não traga. Nós não temos autorização no xamanismo para fumar. Porque o trabalho não é um vício, é um trabalho de desagregação. O cachimbo sagrado, ele representa o quê? Uma estrutura a qual você coloca aqui a erva sagrada, que é o fumo, é a maior, a erva mais sagrada que tem, e ao acender o cachimbo, você está envolvendo os 4 elementos da natureza. Nós saudamos a uma mãe divina, por trás disso, a querida mãe Belforo Branco. E o cachimbo, cada vez que se opita, ele representa uma limpeza, uma desagregação, ele serve como uma defumação. E além disso, ele te altera estados de consciência, ele te leva a planos superiores do universo. A mesma coisa é uma maraca. Quando você chacoalha uma maraca, eu vi e outras pessoas viram, quando você chacoalha uma maraca, aquele chacoalho é luz. Sai luz da maraca. Na maraca tem instrumento, tem pedras, tem sementes. Eu coloquei na minha cristais também. Além das sementes que tem, feito por um índio, Cariri Chocó, eu coloquei alguns cristais violetas. Porque quando eu faço assim com a maraca, está promovendo uma limpeza, uma transformação de energia. Tanto você dá energia para curar, como você usa para transformação. As penas também são elementos de cura. Fantástico, você pode passar pena numa pessoa, você pode tanto dar como tirar energia, dependendo da cor da pena. Tem os nossos talismãs aqui, olha. Esse aqui é o meu patuá de proteção, que foi feito agora quando, há 2 meses atrás, os Fucachós estiveram em São Paulo, e ele foi abençoado pelo pajé Soiré, querido amigo dos Fucachós. Então isso daqui, aonde eu for, eu levo isso aqui. Algumas pessoas falam, mas você vai andar com isso assim? Vou com prazer. Eu não preciso esconder que eu sou xamã. Eu não preciso colocar uma placa, mas isso daqui, para mim, isso daqui com esse dentinho de javali maravilhoso que está aqui na ponta, né, que tem um significado que deixa para lá, é algo para mim de uma alegria, é uma honra ter conseguido esse pequeno colar, que também é um instrumento de poder fantástico, de proteção. Nós usamos também cristais. No xamanismo nós trabalhamos muito com cristais. Mas nós não trabalhamos só com objetos materiais no xamanismo. Nós trabalhamos também com um trabalho chamado pagelança, que através da junção de todos esses processos, quando nós movimentamos o cachimbo, a maraca, os cristais, né, as ervas, nós estamos fazendo o quê? Nós estamos desagregando, desligando daquela pessoa que nós estamos tratando uma série de coisas que estavam ligadas e trazendo sofrimento, coisas astrais, energias astrais. No xamanismo também, junto com o animal de poder, que é um processo de cura, cada vez que você bate um tambor, você entra em contato com o animal de poder, você vai para uma dimensão sagrada, da 4ª dimensão xamânica, que o povo vermelho guarda como se fosse uma joia preciosa, disponível a quem quiser. Lá você também vai ter cura, porque você pode tomar banho de rios e cachoeiras virtuais. Você entra em contato com o animal, você vai dançar numa tribo com vários irmãos xamânicos, povo vermelho, que estão em outras dimensões. Então, a possibilidade que você tem de viver isso é muito grande. A possibilidade que você tem da expansão da tua consciência, usando uns instrumentos que existem no xamanismo, que são instrumentos de poder, são coisas assim incríveis. Eu sei que já estamos no tempo, precisamos terminar, né? Deixa eu deixar meu cachimbinho aqui do lado. Então, alguma coisa que eu quero falar então. Que é o último fator, eu quero contar uma experiência pessoal que foi mais marcante. Quando eu estava fazendo o meu curso no KVT há 13 anos atrás, era um sábado, eu estava fazendo o primeiro caminho lá. O caminho, lá eles faziam, parece que o primeiro caminho era do ar, né? Do ar, para do ar. Eu sei que estava no primeiro caminho, eu tinha recebido o cachimbo há alguns dias. Era um cachimbo de cerâmica que eles dão, né? Não tinha um cachimbo de madeira,
ou de árvore, de nó de roseira, etc. Eu morava numa casa e o meu consultório era na casa ao lado. E a minha filha Mariana, que está agora com 25, vai fazer 26, naquele tempo ela tinha 12 anos, ela veio passar o final de semana comigo. Fizemos um almocinho gostoso, eu fiz o almoço, então ela lavava a louça. Eu falei, filha, me deu aquela vontade de ir no consultório, eu preciso pegar o cachimbo. Nunca tinha acontecido. Eu fui lá no consultório, acendi o cachimbo, 2 minutinhos depois eu estava pitando o meu cachimbo, a Mariana entra e ela deita no tapete pertinho de mim assim. E de repente eu estava lá com um cachimbo, era um cachimbo de cerâmica, vermelho ainda, né? Eu estava começando o curso xamânico, eu estava lá com o meu cachimbinho pitando. De repente alguma coisa me pegou e me levou para o centro da Terra, tipo daquilo, sabe? Vrum! Aí eu estava no centro da Terra, aí abriu meu terceiro olho, minha visão, a minha clarividência, e eu via isso de olho aberto. Eu estava no centro da Terra, era uma clareira toda dourada, toda iluminada, e existiam 3 seres lá. Um era um ser todo iluminado, que ele tinha um cocar de pena, só que não era pena. Aquele cocar era de luzes. E esse cocar vinha, descia até o chão e andava assim 1,5 metro pelo chão. Tinha um outro que era um pouquinho menos, e tinha um outro que eu acho que depois apareceu em outros momentos, eu acho que aquele querido irmão chamado Touro Sentado. Eu acredito que era ele. Foi a primeira vez que eu tive contato, que o Touro Sentado volta e meia aparece nos nossos trabalhos. E esse ser mais iluminado me acolheu com muito sorriso, e de repente eu percebi que aquilo era uma iniciação espiritual. Eu falava, filha, está acontecendo? Ele falou, papai, eu estou vendo também, eu estou vendo, né? E minha filha estava vendo o que estava acontecendo, né? Abriu também a visão dela. E de repente eles colocaram um cocar na minha cabeça. Claro que não tinha essa luz, tinha um pouquinho de luz, né? E também não tinha, mas era um cocar. E eu entendi que aquilo era uma iniciação espiritual. E a emoção que me deu foi grandiosa. Eu chorava como se eu fosse uma criança, de emoção, de alegria, de prazer, de encantamento. Era algo assim que eu não entendia o que era. Hoje eu tenho a dimensão de entender, né? Naquele tempo eu não tinha. Eu não conhecia nada de xamanismo. Eu tinha feito acho que umas 6, 7 aulas na escola, né? Tinha recebido o cachimbo acho que 2 semanas. E aí eu falei, a hora que eles puseram aquele cocar na minha cabeça, que eu entendi que era um poder que ele estava me dando, eu falei, né, para eles, falei, mas tem alguma coisa errada. Vocês estão me dando uma hierarquia, um poder, eu não entendo nada de xamanismo. Aí esse ser, que depois eu fiquei sabendo, que no início eu achava que era o Pena Branca, e não era o mestre Hayawata, que é o mestre do nosso trabalho, dirigente do nosso trabalho, e ele falou sorrindo para mim, é verdade, perante os índios você não sabe nada, mas perante o homem branco você vai ser um mestre. Vai e ensina. No ano seguinte, quando eu terminei o curso, eu fiz o primeiro curso. Ainda meio atrapalhado. No primeiro curso eu usei até a apostila do KVT, né? Eu não tinha conhecimento, eu só sentia que tem que fazer. Hoje nós estruturamos um curso, né? Como eu disse, eu sou extremamente grato ao pessoal do KVT que me ajudou muito. Eu sou eternamente grato. Um dia a gente vai poder... Eles vão entender quanto é a minha gratidão por esse dom que eles me deram, que abriram essa porta para mim. Hoje o nosso curso da Aldeia Rosa Dourada tem outras diferenças daquilo que eu aprendi, porque outros e tão importantes conhecimentos quanto vieram até mim, e eu entendi que eu tinha que passar esses novos conhecimentos que a gente passa. E hoje nós fazemos o curso, estamos agora iniciando amanhã a 32ª turma, já fizemos 32 turmas de formação xamânica, e no site da Aldeia Rosa Dourada, se você quiser conhecer, né? tudo junto agora, aldeiarosadourada.com.br. Você vai conhecer um pouco mais dessa história, de tudo aquilo que a gente faz, do que é a aldeia e do trabalho também que o Irineu, psicólogo, xamã e também radiestesista, realiza nesse momento da minha vida, que é aquilo que eu posso oferecer àquele que estiver interessado. Eu sou muito grato ao Samuel, eu sou muito grato a tudo isso,
e espero que cada um que esteja nos assistindo neste momento encontre a paz do seu Cristo, iluminando e trazendo belezas ao seu coração. Gratidão, gratidão, gratidão. Gostou da palestra? Se você chegou até aqui, provavelmente sim. Sou Samuel Souza de Paula, idealizador do Xamãs Connect, Congresso Internacional de Xamanismo na Internet, e autor do livro Práticas Bioxamânicas, Despertar das Capacidades Interiores. E é uma alegria saber que está prestigiando este evento, onde grandes condutores xamânicos compartilham as melhores práticas para o reconhecimento do seu poder pessoal, manter melhores relacionamentos, desenvolver sua espiritualidade e ampliar sua consciência com dicas, jornadas, segredos e um conteúdo imperdível. Deseja apoiar e se beneficiar ainda mais com esse projeto? Acesse ao site xamansconnect.com.br e informe-se, que as melhores energias cheguem até você. Arro, Mantaku Yoyasi, por todas as nossas relações.